marcante na história do Corinthians. Eu tô falando do folclórico presidente Vicente Matteus, que tá aqui no nosso telão. Você conheceu essa figura e pode contar a importância dele pro clube pra gente. Olha, pra mim, foi o maior presidente que o Corinthians já teve. Foi o cara que amava o Corinthians de verdade. Ele colocou dinheiro no Corinthians. Ele não tirou dinheiro do Corinthians. Ele colocou o dinheiro no Corinthians. E ele fez de tudo para montar um time para quebrar o tabu de 23 anos ou de 22 anos que não ganhava um título. Em 74, 17 anos, quase. Perdeu para o Palmeiras, o arquirrival. Em 77 conseguiu. Mas o meu relacionamento com ele nunca foi bom. Né? Nunca foi bom, porque eu já era um garoto, com 14, 15 anos, bastante rebelde, tá? Com muito posicionamento, com um comportamento completamente fora de padrão, os modos que eu me vestia era fora de padrão, as coisas que eu falava no clube era fora de padrão. Eu jogava vanguarda. Hã? Já era vanguarda. Era vanguarda. Aí eu jogava muito bem, né? Fazia muitos gols, então a diretoria que acompanhava o juvenil sabia, me valorizava. Mas eu com ele não teve acordo nenhuma vez. Mas assim, nunca me desrespeitou e eu nunca desrespeitei. Eu reconheço isso que eu estou te falando. E inclusive a Marlene Matteus gostava muito de mim. Uma vez a gente se encontrou depois que eu tinha parado, eles falaram assim, pô, você tem que ser o presidente do Corinthians, sabe? Mas eu saí pro relacionamento com ele. Ele era um ditador, tá? Ele era um ditador. E ele era um ditador, você está aqui nos contando, mas também é uma figura muito engraçada, Sim. Casão. Quem aí é da geração Z, não é como eu aqui que sou cringe. Casão, você é cringe também? É bem possível que não conheça este senhor que a gente está falando. O Vicente Matteus, um dos personagens mais importantes da história do Corinthians, morreu há 25 anos. E mesmo numa época sem redes sociais, o homem já era uma fábrica de memes com frases impagáveis. Você vai entender agora. Olha o que aconteceu com o fulano. Se liga no que disse o ciclano. Encaminha, compartilha. Pronto, viralizou. Se espalhou pela internet e virou um meme. Acho que quando a coisa é verdadeira e espontânea, ela tem assim bastante possibilidade de se tornar um meme. A pessoa tem essa possibilidade. Como, por exemplo, frases assim. Comigo ou semigo, o Corinthians será campeão? Tive uma infantilidade muito difícil. Minha gestação foi a melhor que o Corinthians já teve. Depois da tempestade vem a ambulância. Algumas das pérolas de um homem que certamente viraria meme hoje em dia. O Vicente Matteus era uma criatura muito interessante. Você tem alguma ideia sobre quem foi Vicente Matteus? Não. Nunca ouvi falar. Foi um político? Não sei. Sei, foi o presidente do Corinthians. Uma figura bastante folclórica do nosso futebol, né? Vicente Matteus faleceu em fevereiro de 1997, há 25 anos. O corintiano mais famoso de todos os tempos recebeu as últimas homenagens em frente à sua segunda casa, o Parque São Jorge. Para quem não conhece, a gente apresenta. Para quem conhece, a gente relembra. Vicente Matteus nasceu na cidadezinha de Toro, na Espanha. Aos 6 anos, se mudou com a família para o Brasil e, quando adulto, assumiu o negócio do pai, uma pedreira próxima à zona leste de São Paulo. Foi aí que ele começou a frequentar o Esporte Clube Corinthians Paulista. Ao frequentar o clube e ele já prosperando, a pedreira foi em frente, ele foi um administrador melhor do que o pai. Aí, o segundo passo dele foi passar de torcedor para dirigente. E foi assim que ele chegou à condição de diretor de futebol em 54. O interesse pelo Corinthians e o talento nos negócios levaram Vicente Matteus à presidência do clube em 1959. A função deu visibilidade ao discurso peculiar do espanhol. As declarações dignas de memes ganharam holofotes, como na vez em que ele chamou o volante Birubiru de Lero Lero. Eu falei Birubiru, Lero Lero, qualquer coisa assim, isso aí é verdade. Pouca gente sabe, mas nem todas as pérolas dele foram verdadeiras. 60% foi criação minha, 40% foi fato verídico. E eu percebi que o Matteus realmente cometia algumas gafes, tá? Eu aproveitei isso, comecei a elaborar e botar nos meus discos, nos meus livros, nos meus shows, as histórias do Matteus. Ari Toledo é um dos comediantes mais conhecidos do Brasil.
corintiano, conheceu Vicente Matteus durante os jogos do time do coração. Logo se tornaram amigos. E o então presidente corintiano virou um personagem das piadas do Ari. Uma vez falou: Ari, você deve de fazer mais umas frases para mim, mas as que tem aí já tá muito batida. Faz umas novas aí para mim. Falou desse jeito, né? Na década de 80, o Ari apresentava um badalado show de comédia em São Paulo. Até que um dia... Quando ele foi assistir meu show, isso foi verdade. Isso aí isso eu não inventei, não. Ele estava lotado, né? Que eu lotava toda semana o show lá no teatro, né? De última hora, o Ari deu um jeito e conseguiu um lugar pro Matteus. Mas é na fila U. Ele falou, na fila U. Pera lá, deixa eu ver. U. Quinta fila, tá muito bom, pode me dar. Isso foi verdade. Folclore do presidente que mais tempo ficou no cargo na história do Corinthians. Um total de 17 anos, somando todos os 8 mandatos. Muita gente pergunta, puxa, mas o Matteus foi realmente o melhor presidente da história do Corinthians? Eu vou dar a minha opinião. Na minha opinião, foi. O jornalista Luiz Carlos Ramos é o autor da biografia do Vicente Matteus. O título do livro é mais uma das frases do famoso dirigente. Quem sai na chuva é para se queimar. Ele até, às vezes, dava uma piscadinha para a pessoa ao falar alguma dessas frases. 2 conquistas marcaram as gestões do Vicente Matteus. A do Campeonato Brasileiro, de 1990, o primeiro troféu nacional do Corinthians. E a mais emblemática, a do Campeonato Paulista de 1977. Durante a final contra a Ponte Preta, ele chegou a ficar de joelhos atrás de um dos gols. Sofrimento de 23 anos sem títulos. Alívio no gol da vitória de Basílio. Ele era muito, mas muito inteligente. Por isso que ele era um vencedor na vida, uma pessoa que veio do nada e se tornou um poderoso. Aqui era uma das pessoas ricas do Brasil também, né? Ainda em 1977, o Vicente Matteus inaugurou aqui no Parque São Jorge esse monumento em homenagem ao título paulista daquele ano. Tem ali uma plaquinha com os nomes dos jogadores do time, dos membros da diretoria, mas reparem naquele detalhe, o perfil do ex-presidente do clube que revela uma característica dele. Vicente Matteus era um homem vaidoso? Muito vaidoso. Muito vaidoso. Ele era um coroa jovem, que a gente pode chamar, né? O Matteus se trajava muito bem, usava joias, tudo, usava anéis, relógio caríssimo, né? Mas nos gramados, o dirigente deixou uma joia corintiana ir embora. Quando o Corinthians perdeu a final do Paulistão de 1974 para o Palmeiras. E o Matteus cometeu uma injustiça. Ele botou a culpa no Rivelino, que era o grande craque do Corinthians. E acabou expulsando o Rivelino do Corinthians. O Rivelino foi para o Fluminense e brilhou no Fluminense e foi campeão carioca lá, né? E isso me leva a uma dúvida. Vicente Matteus entendia de futebol? Eu acho que não. Não. 4 anos depois, Matteus se redimiu e trouxe outra joia para o Parque São Jorge. Sócrates foi contratado. O camisa 8 se tornou ídolo, e aí veio mais uma gafe digna de meme. Vicente Matteus proferiu a seguinte frase: o Sócrates é inegociável, invendável e imprestável. A história do Sócrates é verdade mesmo, viu? Visionário ao buscar um jovem talento em Ribeirão Preto e ao acreditar num ambicioso projeto. Um dos sonhos do Vicente Matteus era construir um grande estádio para o Corinthians com capacidade para 200 mil torcedores. Projeto que nunca foi além da maquete. Mas durante a década de 80, ele negociou com a Prefeitura de São Paulo e conseguiu a cessão desse terreno aqui em Itaquera, justamente a área onde foi construída a moderna Arena Corintiana. Tudo isso começou com Vicente Matteus, por incrível que pareça, né? Uma figura marcante, com nuances dignas de um show de comédia. Espanhol, corintiano e esperto o suficiente para brincar com a suposta ignorância. Vocês corrigem quando eu passo errado? Aliás, se ele ainda estivesse vivo, qual seria a pérola da vez? O Matteus hoje diria assim: olha, pessoal, meus amigos, minhas amigas, vamos vacinar
Vamos tomar essa vacina para a gente se proteger contra a Covid-19.